Maika Ishizaki. Capital no Japão. Nikkeis de expressão. 10h35. Olha, já estamos aqui nos estúdios com o Sr. Miura e com o neto dele, Henrique. Sejam bem-vindos, meninos. Obrigado, Maika. Obrigado. Olha, vamos falar mais pertinho aqui do microfone para todo mundo conseguir ouvir vocês, tá? Senhor Miura, olha, Miura-san, ele tá aqui super genki, tá? Genki, o que é? Ele tá forte aqui e eu assustei quando o Henrique falou a idade do Sr. Miura. Sr. Miura, conta aqui para os nossos ouvintes qual que é a idade do senhor. Eu tenho 85 anos. 95, Não, né? 95. Aliás, 95 anos. Ou ele tem, né, nem 85 ele tem de, assim, de físico e de aparência ele também não tem, ele tem até menos, tá? Mas olha, 95 anos, Miura-san, parabéns, hein? E assim, o senhor tá forte e de saúde e eles vieram direto de Minas Gerais, lá de Nova Lima, né, Henrique? Isso, Nova Lima, 20 quilômetros de BH, né? Bem pertinho. E lá em Nova Lima, o Sr. Miura, ele faz, na verdade, ele produz algumas mudas de cerejeiras, que na verdade, né, são mudas que inclusive vieram do Japão. Não foram mudas, foram mudas que o senhor trouxe especialmente, né, para plantar aqui no Brasil. Mas antes do Sr. Miura entrar um pouquinho, né, nesses detalhes das cerejeiras, né, eu queria que ele contasse um pouquinho, né, da história dele. Por quê? Porque o Nikkeis de Expressão é um quadro onde a gente traz, né, os Nikkeis, os filhos de japoneses, né, os descendentes de japoneses, que de alguma forma ainda difundem, né, a cultura japonesa aqui no Brasil, ou que tem, né, alguns cases de sucesso. E no caso do Miura-san, ele, né, mantém ainda essa cultura, né, a cultura das cerejeiras, né, para manter, né, a origem, né, dele, a cultura japonesa viva ainda, né, Miura-san? Certo. E aí o Miura-san, então, ele senhor é Nisei. Nisei, eu sou Nisei, nascido em cidade de Lins, noroeste de São Paulo, estado de São Paulo. Olha, nasceu em Lins, hein? A gente tem aqui um sonoplasta que é de Lins também, o Everaldo, né? E aí de Lins, Miura-san, o senhor foi para Minas Gerais, que é onde o senhor mora hoje. O que o senhor foi fazer em Minas Gerais? Eu fui convidado para trabalhar na usina siderúrgica de Minas Gerais. Na Uzi Minas, né? Uzi Minas. E lá na Uzi Minas, qual que era o trabalho do senhor? Meu trabalho era porque na ocasião vinha muito engenheiro, diretores, superintendentes, todos são japoneses que vieram do Nippon Steel, da Yahata Steel. Que eram empresas japonesas, né? Enviado pela empresa japonesa para montar a usina siderúrgica no Brasil. Isso porque em reconhecimento ao imigrante japonês no Brasil, que o governo brasileiro concedeu a imigração, né? E existia muito japonês. Na ocasião tinha 500 mil japoneses. Nossa, tudo isso? Tudo isso aí. E aí, o trabalho que o senhor fazia lá, o senhor fazia, na verdade, como vinham muitos japoneses, ele tinha que fazer a tradução, né, traduzir para o português e ser intérprete, né, dessas pessoas que vinham para o Brasil, né? A diretoria da Uzi Minas, grupo japonês, eles precisavam de bilingue, japonês e português, porque tudo quanto é engenheiro, funcionário
que vinha do Japão não falava português. Então precisa muito de elemento que fala bilingue, japonês e eu fui designado para procurar japoneses que falam bilingue, japonês e português. Que falava português e japonês, né, para ajudar eles. E para ajudar eles. E daí, como eu conhecia muito o estado de São Paulo, Paraná, muitos lugares do Brasil, então fui nomeado para procurar arrumar funcionário de bilingue. Então o diretor me chamou e falou assim: você conhece muito o Brasil e você fala muito bem japonês e português, então você vai procurar contratar o Nisei, Sansei, que fala bem português e japonês para trabalhar na Usiminas junto com engenheiros e outras profissões que eles vieram aqui trabalhar. Então eu comecei a fazer plano para trazer, para procurar eles, né? Então eu comecei, fui procurar para a zona noroeste, por exemplo, na minha terra, Lins, tinha muitos japoneses que falavam japonês e português. Então foi o primeiro lugar onde fui recrutar os japoneses que falam bilingue. Olha, uma coisa, né, muito legal, né, que aconteceu, porque como que eu conheci o Miura-san, né? Foi assim, eu começo a seguir algumas pessoas, né, no Instagram. É muito legal, né, até o Instagram, porque você acaba conectando várias pessoas que tá ali dentro da cultura, independente se é de culinária, se são empresários, se são artistas. Então, o Miura-san, na verdade, ele apareceu pra mim, aí eu comecei a segui-lo. Na verdade, né, quem faz organiza, né, monta, né, a rede social, coloca o conteúdo lá, é o Henrique, que é o neto dele. E eu sempre via, né, falava assim, nossa, é de Minas Gerais, né, Minas Gerais, e sempre eles postavam, né, as flores, né, a produção de sakuras dele, mas logo eu pensei, né, nossa, eles vão vir de Minas aqui, né, no programa, mas aí eu perguntei, né, porque vai que um dia tá aqui em São Paulo, né, tá por aqui e poderia vir aqui no programa. E aí o Henrique, né, entrou em contato, eu entrei em contato com o Henrique, aí o Henrique falou, não, a gente vai aí, eu só preciso ver uma data, tal, e aí a gente conseguiu trazer o Miura-san aqui para São Paulo. Então, assim, para mim é muito, assim, especial estar recebendo vocês, né? Porque vocês vieram de Minas aqui, especialmente para contar um pouquinho, né, da história dessas cerejeiras, que pro Miura-san, é algo que é muito, assim, pro senhor tem uma grande importância, né, essa produção de cerejeiras. E aí eu queria que o senhor falasse aqui para os nossos ouvintes o porquê, né? Ele contou, né, a trajetória dele, que ele foi para Minas por causa da Usiminas, pelo trabalho. Mas hoje, com 95 anos, o Miura-san, ele podia estar de boa em casa, né? Podia estar lá, né, não fazendo nada. Só que ele decidiu produzir essas cerejeiras por quê? O senhor conta aqui para os nossos ouvintes, Miura-san? Eu trabalhei 23 anos na Usiminas. 23 anos na Usiminas e aposentei. E após a aposentadoria eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa para o Brasil. Então, eu não posso ficar parado, eu não quero ficar parado. E pensei e lembrei da cerejeira do Japão. Então eu decidi produzir
a cerejeira do Japão no Brasil e fazer projeto para plantar o Brasil inteiro. E comecei a fazer isso. Trouxe muda não, da semente, fiz a muda, plantei, mas depois que deu a muda, eu plantei, a primeira coisa foi na frente da minha casa e no meu terreno. E hoje está enorme, lá tem cerca de quase 40 anos, né? Então, a cerejeira cresceu muito e tentei todos os brasileiros, todos os mineiros dali perto a plantarem a cerejeira. Mas eu tive muita dificuldade, porque o pessoal não conhecia muito bem a cerejeira, né? Então, tem alguns que foi para o Japão, conheceu lá, achou lindo e tal. Então, essa gente me ajudou a plantar e tal. Mas o resto dizia que nós vamos plantar, mas nunca plantava. Aí eu fiquei pensando como é que eu vou fazer com que o brasileiro vai plantar essa cerejeira. Se eu não conseguir isso, eu não poderia plantar o Brasil inteiro. Então, eu comecei a pensar e aí decidi fazer o seguinte, plantar cerejeira em campo de golfe, que eu jogava golfe, eu gostava de plantar também, então plantando cerejeira no campo de golfe, no Modo Chapéu Golfe Clube, onde eu plantei muito cerejeira e fiquei aguardando 5 anos para dar flor. Porque ela demora, né? Demora. Mas eu achei que se não der flor, e pessoal não vendo flor, não consegui, não procurava plantar. Então, eu plantei e fiquei aguardando uns 5 anos. Quando um dia nasceu flor lá em Modo Chapéu inteiro e no campo de golfe. Então, o pessoal falou, mas que flor é esse e tal? Quem plantou isso, né? E ficava indagando lá e tal. Mas eu fiquei quieto, não falei nada. Mas, afinal, o pessoal viu flor lindo, aí começou a procurar. Assim, Miura, e isso tudo o senhor fez de coração, né? O senhor plantou, o senhor não foi lá plantar, não cobrou. Inclusive, né, o Miura-san, ele produz as mudas e ele faz doações para algumas entidades, para algumas instituições, né, sem cobrar nada, né? Ele faz a doação dessas mudas, né? É lógico, né? Ele vive também um pouco disso. Então, né, para as pessoas que têm interesse, né, em ter a muda em casa, né, aí ele vende a muda. Mas para essas entidades, eles fazem essa doação. Produção, a gente tem algumas imagens das cerejeiras floridas do Miura-san. A gente tem algumas imagens de quando elas florescem, né? Normalmente, em que época que elas florescem aqui no Brasil, Miura-san? No Japão, geralmente é março. Mas no Brasil, não dá nessa época, atrasa mais. E começa a dar flor em fim de junho, julho, né? Que é na época um pouco mais fria, né? Aqui no Brasil. Mas o Brasil, felizmente, quase todo lugar está indo muito bem a plantação de cerejeira. Então, eu acho que hoje já nós plantamos muita cerejeira no Brasil, né? E vieram gente de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, diversos estados brasileiros
vieram procurar cerejeira e começaram a plantar. Então, graças a toda essa coisa, nós conseguimos já plantar quase 60%, 70% do Brasil. E estamos plantando. E outra coisa que eu faço é doação. Eu dou para, principalmente, para As escolas, para projetos sociais, educacionais. universidade, dou para instituição de caridade, dou para Santa Casa. Todas essas entidades eu faço questão de doar. Então, eu não cobro absolutamente nada. E eu e o Henrique, meu neto, que me ajuda muito, nós estamos plantando em quase todo o Brasil. E eu acho que nós conseguimos fazer sucesso nisso. Olha, a gente já tem pergunta do nosso ouvinte. Vamos lá, Boris? Ohayô, Maica, ohayô, seu Miruna, ohayô, seu neto e todos os ouvintes da Rádio Capital. Eu gostaria de saber se tem como fazer um bonsai, eu não sei se é assim que se fala, da cerejeira. Beijos da Batian Cidinha de Interlagos. Essa pergunta ainda no Brasil é muito recente, porque a cerejeira no Brasil ainda pessoal planta e logo pensa em fazer bonsai. Mas bonsai é muito complicado, né? Eu tenho lá em Minas Gerais um amigo que tem cerca de 10 mil bonsai. Ele faz, todo ano faz, vem gente de todo mundo para fazer, vir visitar a clube dele, onde tem muita muda de cerejeira. Mas entre eles tem algum que tenta fazer a bonsai de sakura, mas não é muito fácil. Porque imagina que o bonsai já tem todo um cuidado. E o sakura, ele também é uma árvore, na verdade, que ela é sensível também, né? Então, imagina o trabalho, porque para fazer um bonsai já é trabalhoso, imagina um bonsai com uma árvore de sakura. Para vocês que ainda não conhecem, né, o que é, por que é tão especial, né, essa flor de sakura, a flor de cerejeira lá no Japão, o que acontece? As flores da cerejeira, elas florescem no Japão mais ou menos no final de fevereiro até o final de março. E dependendo da região, né, tem algumas épocas diferentes aí que elas florescem. E, na verdade, o florescimento, né, do sakura, ele é uma forma dos japoneses receberem a primavera. Então, é uma época até onde, porque o ano letivo, né, nas escolas, principalmente, acontece em abril. Então, é bem onde tem ainda as flores de sakura, tanto que é marcado, né, a entrada das crianças na escola, ou a formatura, né, das crianças, ou né, na escola, nas universidades. Então, o sakura, ele marca assim vários eventos ali. E o que o japonês costuma fazer nessa época? De se reunir, né, com os amigos, com a família, e eles fazem o piquenique embaixo das árvores de sakura. Normalmente, nos parques no Japão, tem muitos parques que têm as árvores de cerejeiras. E aí o que você faz? Você faz o piquenique embaixo da árvore, e embaixo da árvore você tá lá com a sua família, com os amigos aí, tem gente que vai lá, toma saquê, tem gente que faz a festa ali debaixo da árvore. E dizem, né, diz a lenda, que se você estiver debaixo da árvore de sakura,
de cerejeira, se uma florzinha cair em você, ela vai te trazer muita sorte. Né? Então, o japonês, eu sempre falo para vocês que eles são muito supersticiosos. Então, isso também acaba sendo, né? É uma superstição deles lá, que quando você está debaixo da árvore, se a florzinha cair em você, é porque você que vai trazer muita sorte para você. Então, essa época é marcada, né? Muito marcada por os japoneses. Só que as flores de sakura, nessa época, como ainda tá muito frio, então tem vento, tem chuva, e as flores, elas são muito sensíveis. Então, elas florescem, e se tiver muito vento, elas florescem e logo elas caem. Se tiver chuva também, elas florescem e também logo caem. Então, você tem que ficar bem atento ali para previsão também do tempo, para você conseguir ir ver, né, esse fenômeno, essa beleza que é as árvores de sakura, porque quando elas florescem, a gente tem aqui no Brasil, pra gente ter um pouquinho de ideia, na primavera, a gente consegue ver aqui muitas árvores de ipê, né? A gente tem o ipê rosa, tem ipê amarelo, né? Que tem bastante aqui, principalmente, pelo menos aqui em São Paulo, eu vejo muitas árvores, né? De ipê. E quando você vê, né? Quando a cor de rosa, eu pelo menos imagino, né? Já fico vendo aquilo como se fosse um sakura, porque é muito bonito. Imagina uma árvore que, assim, tem poucas folhas, mas tem um monte de flor cor-de-rosa ali, sabe? É uma beleza, assim, que é inexplicável. E a pétala do sakura, ela também tem um formato especial, né? Não é uma pétala, assim, lisa, ela tem uns detalhes na pétala da flor, né? Que também é muito especial e é da flor de sakura, da flor de cerejeira. Então, assim, a cerejeira também, né, Miura-san? Antes deles virem pra cá, né, o Miura-san, uma coisa muito importante que foi o que eles me contaram, era que o Miura-san começou a plantar, né, a árvore de cerejeira, as mudas, né, fazer mais mudas de cerejeira, porque o senhor queria agradecer tudo que os japoneses fizeram para nós aqui brasileiros, né? Também é porque o governo brasileiro e o povo brasileiro receberam imigrantes japoneses e trataram muito bem. Hoje, japonês e brasileiro é igual irmão, não existe mais diferença, né? Então, eu, em reconhecimento a isso e agradecimento a isso, decidi plantar cerejeira em todo o Brasil. Meu projeto é todo o Brasil. Já conseguimos em quase todo o estado brasileiro, algumas mudas minhas está plantado. Então, seja lugar quente, seja lugar frio, o nosso patrício brasileiro estão doidos para plantar cerejeira. Então, que nem outro dia nós mandamos, né, Henrique? Nós mandamos Cuiabá, né? Cuiabá, sim. Cuiabá, vários estados brasileiros, está pedindo, pelo amor de Deus, para mandar cerejeira. Eu não quero saber se dá flor ou não dá, eu quero plantar cerejeira. E assim, nós estamos muito agradecidos com isso, porque todo mundo está plantando, né? E hoje, acho que já cerca de 60%, 70% do Brasil, a minha cerejeira está plantada. E está faltando só aqueles 4 ou 5 estados brasileiros, lá em cima, acima de Pernambuco, tem Nordeste. estados, né, que ainda lá é muito longe de Minas Gerais, então não estamos plantando lá. Mas, hoje, por coincidência, só te interrompendo aí, Miura-san, agora de manhã, a gente recebeu uma mensagem aqui do Michael, não sei se é o certo, lá do Piauí. Acabou de mandar uma mensagem pedindo as mudas, né? E aí eu expliquei, a gente sempre explica, né, que o clima no Nordeste é um clima muito quente, né? A Sakura, como todo mundo sabe, ela gosta de um clima um pouco mais ameno, isso, né?
Então, isso a gente explica direitinho e fala. De que, de toda forma, vale a pena a tentativa. A gente vale a pena plantar uma árvore. Porque, né? Inclusive, as mudas que vocês plantam são mudas que vieram de Okinawa, né? Sim. Vieram de Okinawa, que é uma região, que é uma ilha lá no Japão, que é uma das ilhas é a ilha mais quente que tem lá no Japão, né? Isso. Então, é uma muda que deveria aguentar o calor, né? Sim. Eu tenho plantado, aliás, mandado uma muda para quase todo lugar, como o Henrique sabe, mas tem dado flor em lugar quente, que é uma surpresa, porque eles mandam fotografia para mim com maior alegria. Só Miura, deu flor. E fica numa maior alegria. E eu também fico contente, porque o meu projeto é Brasil inteiro, né? Então, eu faço questão até... eu tenho, como falei, 95 anos, mas eu tenho aqui o Henrique, que vai continuar, né? Fazendo tudo isso que a gente tem ideia, né? Então, nós estamos pensando muito outras coisas, mas nós vamos plantar o Brasil inteiro. E eu imagino, né, que da mesma forma, né, que nós seres humanos, né, conseguimos nos adaptar a tudo, seja no frio, seja no calor, seja pela dificuldade, seja por tudo. Eu acho que a árvore de sakura, ou seja, qualquer, né, árvore, ela também acaba se adaptando ao ambiente ali. Elas faz um esforço para conseguir sobreviver em qualquer lugar, né? Sim. Então, isso que o Miura-san falou, né? Que às vezes um lugar que ele nem esperava que fosse florescer, floresceu, né? Então, isso também é um exemplo, né? Um exemplo de vida que pra gente entender que as plantas também, elas são iguais os seres humanos também, tem um poder né? de adaptação, né? Isso. Eu tenho que falar uma coisa. Na minha cerejeira, o pessoal admira muito, sabe? Porque eles pedem para mandar, nós mandamos, e está crescendo e está dando flor. Então, eles estão muito admirados com isso. E manda a fotografia de quando dá flor, né? E fala, Miura, deu flor, deu coisas, veja essa fotografia e tal, né? E assim, eu também fico imensamente contente com isso, né? Porque meu plano é plantar Brasil inteiro, né? E em contrapartida, um pouquinho antes, mas vou falar, nós estamos tentando plantar IP do Brasil no Japão, né? Eu já mandei IP lá e já plantamos. Quando eu estive no Japão agora há uns 3 anos atrás, o japonês me ligou. Falou, Miura, deu flor aqui. Deu flor? Consegui dar flor. O senhor vem aqui em casa, tal, né? Mas onde eu estava em Tóquio, já estava para voltar para o Brasil, tinha 500 quilômetros até a terra dele. E aí eu mandei meu neto, que estava junto comigo, falei, olha aí, você tem transporte lá, tá rápido, né? Aí tinha Shinkansen. Que é o trem-bala. Trem-bala. E a gente chegava lá com 2 horas aliás, 1 hora e 30 e poucos minutos. Em qual cidade que foi plantado esse 500, lá para Fukuoka, né? Fukuoka. Que é mais quente. Aí de Tóquio de trem-bala demorava 2 horas, 2 horas e meia. Mais ou menos. Mas eu quero tentar, por exemplo, aqui no Brasil, plantar em todo lugar. Deus, eu acho que está ajudando, sabe? Está dando flor. Para vocês, exatamente. Ele vai ajudar, com certeza, Miura-san. O senhor conseguir, né,
espalhar flores, né? As flores de cerejeira pro Brasil todo. E para vocês que não conhecem as flores de cerejeira, aqui em São Paulo, lá no... acho que é no Parque do Carmo. Parque do Carmo sempre tem, né? Parque do Carmo sempre tem, né? Uma época que tem muitas cerejeiras lá que florescem, e aí as pessoas vão lá para tirar foto, para apreciar a beleza, né, da cerejeira. A gente tem mais perguntas do nosso ouvinte. E lembrando que a sua participação no programa vai ganhar as mudas de cerejeiras do senhor Miura, hein? E aí, daqui a pouco o senhor Miura também vai explicar como que você vai cuidar, porque assim, são mudas, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Elas são assim, você não dá nada que aquilo ali vai virar uma árvore, né? Então, até ela florescer, crescer, florescer, demora mais ou menos quanto tempo? Geralmente já está a minha cerejeira com 3 anos e meio, 4 anos, né? Em média, né? Uns 5 anos aí para a primeira florada, né? Mais média, mas está começando mais cedo, em alguns casos a gente tem notícia de que floresceu mais cedo, mas a gente fala em média. Tem que ter muita paciência. Vamos para a pergunta? Ohayou gozaimasu, Mike Shizaki e todos do Capital no Japão. Marcos Albuquerque de Guarulhos, São Paulo. Eu tenho uma pergunta. Como é que foi que ele descobriu as cerejeiras, né? Como foi que começou essa paixão que ele tem, né, por essas flores? Deixo a todos vocês aí da capital um grande abraço e um bom domingo. Domo arigatou gozaimashita. Obrigado pela referência, viu? Eu ia muito ao Japão também e conheci a cerejeira. Então sempre, depois que eu aposentei da Uzi Minas, tratei imediatamente plantar cerejeira para plantar no Brasil inteiro. E graças a Deus já estamos conseguindo. E tenho certeza, viu, senhor, nós vamos conseguir plantar o Brasil inteiro. E eu quero plantar IP no Japão. Então, vice-versa. Então, eu acho que tem que tentar fazer as coisas, né? Não pode ficar só pensando, é fazer. Plantar e enfrentar as coisas. A gente sempre tem que colocar, né, na vida, Miura-san, colocar um objetivo e ir atrás dele, né? Eu tenho, graças a Deus, tenho um meu neto que é Henrique, que ele gosta disso também, e ele tá fazendo tudo para ajudar, e eu acho que nós vamos conseguir. Já Brasil, dentro de pouco tempo, vai dar muita cerejeira no Brasil inteiro. Então é isso que é meu objetivo, é isso que eu quero fazer no Brasil. Em reconhecimento também dos meus pais, imigrantes japoneses, né? Que muito deve ao Brasil. Então, hoje o Brasil tem 2 milhões de brasileiros e filhos de brasileiros, filhos japoneses. Então eu acho isso muito importante. Por isso eu estou tentando fazer isso. E graças a brasileiro, o mineiro, paulista, todos que de todo o estado estamos conseguindo plantar cerejeira. E eu fico muito grato com isso, porque meu objetivo parece que vai ter sucesso. Não, com certeza, com certeza. Olha, para você que está nos ouvindo, mande sua pergunta aqui para o Miura-san, e a sua participação concorre a uma muda. Uma não, né? São 3 mudas que temos aqui, né? As mudas de cerejeiras do Miura-san. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. Olha, agora tem um recado para vocês. Olha, considerada a primeira loja de própolis, especializada em própolis do bairro da Liberdade, em São Paulo, a Murasan trabalha há mais de 24 anos com as melhores marcas de própolis. E tem uma grande variedade com vários tipos de própolis que nem eu conhecia.
Tem a famosa verde de Minas, tem a vermelha de Alagoas, a própolis marrom e a geoprópolis, que são aquelas feitas com as abelhas nativas brasileiras, que são as sem ferrão. E você indo até a loja da Murasan, eles vão te indicar a melhor própolis para você. E na loja, você dizendo que é ouvinte aqui da capital, você já garante 5% de desconto em todas as suas compras. E pelo site murasan.com.br, usando o cupom CAPITAL no Japão, você também já garante o seu desconto. A Murasan fica na rua Galvão Bueno, número 352, a 4 minutos do metrô Liberdade. Pensou em própolis? Pensou em Murasan, própolis de tradição. Capital no Japão. Nikkeis de expressão. Miura-san, e em parceria com a Apiário Silvestre, a Murasan envia para o senhor e para o Henrique, né, um presente aqui da Murasan, que tem própolis e tem um xarope também de própolis. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Eu queria mandar um abraço para o presidente, né, da Apiário Silvestre, que é o Fábio Murakami. Muito obrigada pela parceria, Fábio. Isso daí, o Miura-san, é bom pra... É um Miura-san ganhando Murasan. É. Miura-san ganhando Murasan é pra imunidade. Imunidade e pra fortalecer também, pro senhor viver mais uns 30 anos. Tá bom, né? 30 anos, tá bom, Miura-san? É. Há Muito 30 bom. anos aí a gente vai ter Sakura vai até América do Sul, hein, Miura-san? E aí, o Miura-san aqui no intervalo, ele desembestou de falar aqui. Ele começou a contar que lá no condomínio, que eles moram lá em Nova Lima, num condomínio de mais ou menos 450 moradores, e lá ele fez um lugar que ele plantou bastante árvores de cerejeiras. E sabe essa história que eu contei, né, de como que é a tradição, né, nessa época de cerejeiras lá no Japão? O seu Miura faz lá no condomínio dele, quando florescem as flores de Sakura, né? E como que é? Como que começou isso, Miura-san? Conta pra gente. É porque eu também conheço mais ou menos o Japão, né? Vou sempre lá e daí eu comecei a fazer igual o Japão. O Japão tem, quando dá flor, a turma vai lá como se fosse Hanami, né? Hanami esse evento que eu contei a história, ele se chama Hanami, que é Hana, que significa flor, e Mi, de ver, que é o Miro, de ver. Então você vai ver a flor. Então esse evento se chama Hanami. Então ele faz o Hanami lá no condomínio, né? Então eu também decidi fazer Hanami em Minas Gerais, né? Que é no condomínio onde eu moro, né? E é onde eu jogo golfe lá, e então nós plantamos no campo de golfe e estamos fazendo Hanami. E esse ano, aliás, ano passado, que faz poucos meses que passamos, nós queremos fazer Hanami, mas não conseguimos fazer por causa da pandemia, né? Da doença e tal, né? Então, vamos fazer esse ano. Esse ano nós estamos, né, Henrique? Nós estamos tentando... Tá todo mundo convidado aí para ir, viu, Maica? Olha, quando que é, Miura-san? Que eu vou, hein? Mais ou menos, a gente não dá para marcar dia, sabe? Eu fico observando a cerejeira, e quando vejo que daqui uma semana vai dar cerejeira, aí então é que eu marco a festa de cerejeira no Japão, aliás, lá em Minas Gerais. Então eu não posso marcar a data certa,
Porque depende da floração, né? Depende de quando que elas vão estar floridas. Então vocês né? avisam as pessoas, tipo... É meio que em cima da hora. Em cima da hora que vai acontecer. Umas 2 semanas antes, assim, é o máximo E que a aí gente a Miura-san tava falando que já é o segundo... Esse ano... Não, porque é o seguinte, na verdade a gente já fez 2 Hanamis lá, né? E em virtude da pandemia tem 3 anos que a gente não consegue fazer, né? Então esse ano é um desejo dele aí, e o pessoal da diretoria lá do condomínio também sempre apoia. Então, se Deus quiser, nós vamos fazer esse ano agora. Né? E eles falaram que eles conseguiram trazer até pessoas de fora, né, do condomínio ali para apreciar. É o seguinte, né, lá é um condomínio e pelo fato de ser um condomínio, né, a gente não pode abrir para todo mundo por causa de segurança, né, os outros condôminos também, então não é tão simples, né. Então a gente até conseguiu com a autorização do condomínio vender alguns ingressos, né, para as pessoas de fora, porque o objetivo também é mostrar, não é ficar restrito ali, né? É mostrar para todo mundo, né? Só que infelizmente não dá para ir todo mundo, né? Então a gente conseguiu lá no primeiro ano, foi cerca de mais ou menos uns 1.500 pessoas de fora, e no segundo ano já chegou a quase 3.000, né? Então é um evento bem legal, né? Que a gente leva os restaurantes lá de Minas, de BH, que tem restaurantes que fazem a comida japonesa, né? Então a gente reúne lá, é sempre de manhã, né? É um espaço bem legal, onde as cerejeiras estão floridas. E as pessoas fazem um piquenique ali debaixo da árvore. Exatamente, né? A gente recomenda, leve a sua toalha, né? Leve o seu saquê, o seu vinho e aproveite lá o ritual de contemplação aí, que é o Hanami. Né? Olha, tem aqui na minha frente, né? Acabei de colocar aqui uma muda. Não sei se vocês conseguem ver, porque a gente tá com fundo branco ali atrás. Ó, ela é bem pequenininha aqui, tá? Essa muda é bem pequenininha, né? Ela é bem pequena. E aí, por exemplo, né? A gente tem mais perguntas aí do ouvinte? Tá, então vamos ouvir a pergunta e aí daqui a pouco a gente explica pra vocês como que depois que quem receber essa muda, como que vai fazer, porque... Até ela virar uma árvore e começar a florescer aqui, é isso aí mesmo. Demora uns 5 anos, eu acho, hein? Tem que tomar conta, né? Igual é um ser vivo, é um filho aí que quem ganhar vai ter que cuidar, né? Vamos lá, Boris? Bom dia, Maica. Bom dia a todos. Bom dia, senhor Miura-san. E bom dia pro seu neto também. Bom dia. Eu gostaria de saber se o senhor tem mais ou menos assim, quantas plantas, quantas mudas, mais ou menos, o senhor já distribuiu. Se eu tenho um mais ou menos aproximado o quanto já foi distribuído. Sou Joelma de Jardim Campinas. Parabéns pela dedicação e pelo carinho que o senhor tem com as cerejeiras. Beijos. Um beijo, Joelma. Obrigada pela pergunta. Posso responder aí, Miura-san, com a sua autorização? Então, a gente já faz esse trabalho, né? Eu, na verdade, tenho 42 anos. Lá, as cerejeiras, as maiores que ele plantou, tem 40 anos, né? Então, assim, outro dia a gente estava até pensando em fazer as contas. Eu acho que umas 60 mil mudas aí a gente já plantou e já vem distribuindo aí ao longo dos anos, né? Ele me contou e eu fazendo umas contas lá por alto, eu acho que umas 60 mil mudas já foram feitas e distribuídas aí para poder colorir o Brasil de rosa aí. E perguntaram, né, sobre as cores. O sakura, ele ou é cor de rosa ou ele é meio branquinho. Tem, Sim. assim, essa variação só, tá? Ele não é igual o ipê, que a gente tem várias cores, roxo, amarelo, rosa, né? O sakura, ele só tem essas duas variações, que é do rosa e aí ele tem algumas que são um pouquinho mais branquinhas. A gente tem mais perguntas? Oi, bom dia, Maica. Gostaria de saber se a muda de cerejeira pode ser plantada no quintal de casa e se ela afeta a raiz dela é muito longe. Se não, eu levo ela para o interior. Meu nome é Maria Helena dos Santos, eu moro no Itaim Paulista. Muito obrigada, viu? Beijo a todos. A Maria Helena já tá falando que já ganhou a muda. Aí a gente vai ensinar, ó. A gente tem aqui a Bachancidinha, né, que também tá perguntando aqui, ó. Se ela ganhar, todo mundo quer saber, ó. Se ganhar, Miura-san, como que faz? Porque assim, se eu ganhasse também, eu também não ia saber como começar. Por exemplo, aqui, né, a gente tem, tá com terra e tem raiz nessa muda, né? Sim.
Então, é o seguinte, basicamente, né, a gente recomenda uma muda desse tamanho, é fazer uma cova bem generosa, né? Não pode fazer uma cova pequenininha, né? Tem que fazer uma cova aí de pelo menos uns 40, 50 centímetros de profundidade e de largura, né? Então, no fundo da cova vai colocar bastante adubo orgânico, né? E tem que ser na terra, não dá pra fazer no vaso. No vaso ela pode até desenvolver, mas o desenvolvimento dela é bem mais lento, né? Pelo fato de estar restrito no ambiente do vaso. Mas para né? começar, por exemplo, né? Porque aqui em São Paulo, muitas pessoas às vezes não tem têm um espaço, né? Por exemplo, se ela comprar um vaso grande, pode né? ser feito. De 45, do tamanho da cova que você falou, até ela começar a crescer. Aí depois você tem que pôr na terra. É o ideal, né? Agora, é importante, se estiver no vaso, é importante que ela esteja sob incidência solar, né? Dentro de casa, na sombra ali o tempo inteiro, ela não vai desenvolver. Olha, então, detalhe dentro de importante. casa, dentro do apartamento, não vai funcionar, né? Isso. Né? A não ser que você tenha uma varanda, né, que incida ali a luz solar, né, na muda, né? Se ficar confinada dentro do apartamento, ela não vai desenvolver legal. Tá, então aí faz a cova, colocou lá. Que tem que colocar alguma coisa? Coloca o adubo orgânico, bastante adubo orgânico, né? E se de preferência estaquear ela, né? Pegar algum instrumento para poder manter ela estável, né? No vaso, né? Bastante água. É porque aqui ela é bem fininha, né? E ela tá bem frágil. Essa aí é bem frágil. Então aí você tem que colocar uma estaca na lateral para manter ela retinha aqui, né? Estável. Isso, tá. Né? Nós temos lá muda de todo tamanho, né? Tem tamanho de, né? Quantos metros ali, a né? gente já tem muda mais desenvolvida, que já deu flor, né? Que tem mais ou menos uns 3 metros de altura. Essa né? daqui é o novinho, é o menor. Tá. Né? Mas que ser bem cuidada, com certeza vai chegar lá também. E aí depois que colocou esse adubo orgânico, colocou ela lá, colocou terra, e aí colocou ele apoiado na estaca. Isso. Como que é o cuidado no dia a dia? Sim. A cerejeira, ela gosta bastante de água, né? Mas a questão não é o volume de água, não pode colocar muita água, é a frequência, todo dia colocar um pouquinho de água, né? E depois que ela te colocar no vaso, né? Depois de aproximadamente aí entre 60 e 75 dias, é importante fazer uma adubação com NPK 10-10-10, né? Que é um adubo que ajuda bastante aí no desenvolvimento dela. E a gente tem também um folheto informativo aí para vocês, que a gente pode disponibilizar para poder ficar mais fácil para as pessoas também que ganharem aí, né? E, né, cuidar sempre com muito amor, né? Isso é fundamental, com muito né? amor e carinho. Ó, a gente tem uma mensagem aqui do Lucas, né, que ele fala assim, ó: essa árvore é o real significado de que a paciência e um bom cuidado traz um belo resultado. É isso aí, né? Conforme o seu Miura falou, tem que ter dedicação para cuidar, né? Não adianta nada a gente faz, né? A gente faz as doações, a gente fala que a gente tem o maior prazer de doar, só que a gente precisa que as pessoas cuidem também. É como se fosse uma criança, né? Um filho. A gente tem mais pergunta. Bom dia, senhor Miura. Bom dia, Maica. Bom dia. Dirce da Vila Prudente. O senhor poderia me dizer quanto tempo dura a vida de uma cerejeira? E em que local está plantada a cerejeira com mais tempo de vida? Muito obrigada. Dirce da Vila Prudente. Bom, a vida de cerejeira, por exemplo, no Japão, existe de 1000 anos. 1000 anos. Idade de 700, 800 é comum lá no Japão. Japão quase todo o país, em todo o país tem cerejeira. Então, mas diversas cores também. Tem branca, tem cor-de-rosa, quer dizer, várias cores. Então, mas só tem que observar uma coisa, que no Brasil nós não conseguimos plantar cerejeira branca e vai bem, não vai muito bem. O que vai bem é esse cerejeira Okinawa, né? Cor-de-rosa. Cor-de-rosa, mas no começo ele é meio branco, sabe? Depois vai dando cor, né? Fica
Então, mas é cerejeira muito linda e eu acho que não há necessidade mais de outras, né? Eu acho que o Brasil, dentro de 10 anos, eu acho que o Brasil vai ter muita cerejeira dando flor. Isso que eu espero. Olha, tem uma pergunta da nossa ouvinte, ela pergunta assim, ó, gostaria de saber qual o solo ideal para plantar as cerejeiras. Já tentei algumas vezes e ela não vingou. Aí ela fala que quando era criança, que a avó tinha uma árvore de cerejeira no jardim, que ela comia as frutinhas. Eu acho que essa aí da frutinha é outra árvore, tá? Porque a flor de cerejeira, apesar dela chamar de cerejeira, ela não dá cerejas. Exatamente. Ela até dá o fruto, né? Mas o fruto não é comestível. Mas o fruto não é comestível. Né, ó, ficarei muito feliz se ganhar a muda do Miura-san. É a Luciana de Mairiporã. Luciana, obrigado pela pergunta. Então, a questão do solo é o seguinte, eu não sei como é que é o seu solo aí, mas a cerejeira ela não gosta de um solo que fique encharcado, né? Ela gosta de um solo mais drenante. Se chover, por exemplo, e o seu solo ficar encharcado, ela fatalmente não vai suportar isso, né? Então, talvez teria que procurar um local aí na casa da senhora que seja um solo mais drenante. É tipo um solo úmido, mas também não pode ser um solo seco e também não pode ser aquele solo encharcado. O encharcado, ela definitivamente não aguenta, né? Ela morre. Porque ela mofa, né? Tipo, ela não consegue absorver toda aquela água, né? E os nutrientes, que até a água ali acaba impedindo, né? A gente tem mais perguntas. Arraiô, Maica e convidados. Maria Quitéria de Elisa Maria. Bom dia, Boris. Eu quero saber se cerejeira dá para plantar em vasos, porque eu não tenho terra, eu tenho só laje. Eu tenho muitas plantas na laje, mas tudo em vaso, como jabuticabeira, laranja, mexerica. Mas eu queria saber se a cerejeira também dá para cultivar num vaso. Essa é a minha pergunta. Muito obrigada e um bom dia a todos. É importante a gente frisar que a cerejeira que a gente está falando, né, é a cerejeira japonesa e ela é ornamental, não é frutífera, né? Então acho que é importante a gente frisar isso aí, porque muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? Tanto que o Edson Inohira, que é o nosso ouvinte lá de Nagoya, no Japão, ele fala que pode ser que seja a árvore de ume. Porque ela é parecida, tá? É bem parecida. Então pode ser que seja essa, né? Mas a que o Miura-san planta, ela não é uma planta frutífera, ela é ornamental, tá? Então você só vai cultivar para dar flores, né? Exatamente. E para os nossos ouvintes que não ganharem a muda, por exemplo, uma muda dessa custaria quanto para um ouvinte que se ele quiser comprar? Então, é o seguinte, lá em BH, se a gente tiver o prazer de receber a visita da pessoa, essa muda aqui que a gente está disponibilizando para vocês, ela tem um custo de R$35, né? Agora, para poder enviar, né, a gente tem outros custos e tal, aí a muda custa R$85, né? E aí a gente tem que ver a questão do frete direitinho, a gente conversa com a pessoa, né? Mas para poder enviar, a muda que a gente está enviando é uma muda que tem mais ou menos uns 55 centímetros, 60 centímetros. E ela é um pouquinho mais desenvolvida que essa. Ela é um pouco mais desenvolvida que essa daí. Tá. Né? E a gente tem mais perguntas, né? Vamos lá? Bom dia, Maica. Eu gostaria de ganhar a muda. Aí a pergunta que eu fiz foi por escrito. Ela só dá flor uma vez no ano e consegue sobreviver em algum lugar quente, como no Ceará, que eu tenho vontade de levar para lá, pois eu amo as cerejeira. Dá para você fazer minha pergunta? Muito obrigado. Estou te ouvindo. Eliane, aqui do Jardim Namar, Diadema. Sou ouvinte de todos os dias da capital. Tchau. Obrigada pela pergunta e pela participação, Eliana. É isso aí, Eliana. Então, em relação ao tempo de... Ela perguntou sobre o tempo de florescimento, né? Quantas vezes ela floresce no ano? Ela floresce uma vez no ano só, né? E floresce por apenas aí, né, Miura-san, no máximo aí 12, 15 dias. 15 dias, né? Ela é bem sensível. Ela é bem frágil, né? A gente tem mais perguntas? Vamos lá? Bom dia, Maica. Bom dia ao seu convidado. Desculpa o barulho.
Mas a vida de dona de casa é assim, né? A gente não sai da cozinha. Eu quero parabenizá-lo pelo seu trabalho, do senhor, né? E de tantos outros que a gente vê, cada qual plantando a sua árvore, né? Da sua especialidade. Esses dias também teve um senhorzinho, fez um jardim muito bonito. O senhor com esse trabalho maravilhoso. Nova Lima fica longe de onde eu moro. Eu moro aqui em Lima Duarte, próxima à BR-267. Mas eu queria sim. Uma não, queria logo 2 mudinhas de cerejeira. E é assim, né? Enquanto uns destrói e constrói, tá aí não só o senhor e muitas outras pessoas plantando. Quanto mais verde a gente tiver, melhor a gente vai respirar, né? O planeta Terra precisa disso. Gratidão, viu? O senhor fica com Deus. Desculpa o áudio longo. Monique de Lima Duarte, Minas Gerais. Obrigada, Monique, pela participação. A Monique, na verdade, ela, né, agradeceu aí uma oração, né, pelo trabalho, por tudo que esse esforço que o seu Miura, o Henrique, né, fazem pelas cerejeiras. E para trazer, por exemplo, essa muda, eles trouxeram a muda aqui pra gente sortear para vocês. E para vocês que tiverem interesse, então, em comprar a muda de vocês, como que os nossos ouvintes podem entrar em contato com vocês? Eles podem entrar em contato pelo nosso Instagram, né, que é o @miuracerejeiras, né, ou pelo telefone também, que é o 31 9985 4139. Pode repetir? 31 99985 4139, né? Olha, então vocês podem entrar em contato, né, nesse número de telefone, ou vocês podem procurar, né, a Miura Cerejeiras no Instagram, que é escrito bem assim, ó. Vou soletrar para vocês, ó. Miura, M-I-U-R-A, Cerejeiras. Cerejeiras, tá? Então é Miura Cerejeiras. Aí vocês entrem lá e aí comecem a seguir, porque sempre tô com Muração na cabeça. O Miuração, o Henrique grava alguns vídeos, né, do Miuração, falando um pouquinho, né, do dia a dia ali dele, das cerejeiras. E o Miuração também ele faz algumas palestras em escolas também, né? Fala um pouquinho das cerejeiras para as crianças, né, lá em Minas Gerais, mais em BH, né? É mais em Belo Horizonte mesmo. Mas recebemos visita também dos alunos da escola, tudo lá. A região metropolitana, eles até vão lá também onde a gente mora. Olha, então para você, né, que tem, né, é responsável por alguma escola aí na região de Minas, de BH, se tiverem interesse também, né, em trazer um pouquinho mais, né, dessa cultura, trazer um pouquinho mais das cerejeiras, né, ensinar para os seus alunos, vocês podem também entrar em contato com o Miura-san e com o Henrique para agendar essa visita, para conhecer, né, como que eles trabalham. E também, se vocês quiserem, né, mudas de cerejeiras, vocês também entrem em contato com o Henrique e com o Miura-san, que você pode ter uma árvore de cerejeira na sua casa. Lembrando que tem todos esses cuidados, tá? Então, em casa, dentro de casa, sem sol, sem, né, não ter a terra ali, é mais difícil, né, dela se desenvolver lá. E olha, a gente tem aqui as ouvintes que ganharam as mudas de cerejeiras, que é a Joelma, do Jardim Campinas, a Maria Helena, do Itaim, e a Luciana, de Mairiporã. A produção entra em contato com vocês para vocês virem retirar a muda aqui na rádio, só que vocês não podem demorar muito, porque, assim, eu até vou perguntar se eu preciso colocar mais água, porque vocês precisam buscar essa semana ainda, porque senão eu vou ter que levar para minha casa. Porque pode ser que elas não aguentem muito, assim, né? Aí eu tenho que ficar... Aí eu vou ter que ficar cuidando delas até vocês virem buscar, tá? Então não esqueçam das suas mudas de cerejeiras. Miura-san e Henrique, muito obrigada
pela participação, por vocês terem vindo de tão longe aqui, né, para ensinar e falar um pouquinho das cerejeiras para os nossos ouvintes. Foi um prazer, né, Miura-san? É um grande prazer e quero também agradecer a Dona Maica, né, pelo programa, né, e por ter convidado nós, né, para vir aqui em São Paulo e esclarecer alguma coisa, né, porque eu tenho certeza que cerejeira vai embelezar o Brasil. Não, com certeza, com certeza. Isso que é importante, né? Então, meu objetivo é embelezar o Brasil, porque nossa Mata Atlântica, nossa mata aqui no Brasil, geralmente, a maioria é verde só, né? De vez em quando tem a ipê, né? Ipê amarelo no meio e tal, lindo, lindo, né? E então eu acho que nós estamos prontos para servir qualquer pessoa que tiver qualquer problema, qualquer pergunta, nós estamos prontos para responder e colaborar para plantar e embelezar nosso país. Muito obrigada, Miura-san. E eu espero, né, que o projeto que vocês têm aí de ainda mandar muitas mudas de cerejeiras para todo o Brasil, né, e isso de vocês conseguirem, né, fazer as doações, e se você também, né, tiver alguma entidade que tem interesse em receber as doações das mudas, né, que tenham espaço para plantar, né, as cerejeiras do Miura-san, vocês também podem entrar em contato com eles para conversarem e aí trocarem uma ideia para ver a possibilidade de tudo isso, tá? Então, esses foram Henrique Miura? Henrique Miura e o Haruji Miura, o Miura mais conhecido como Miura-san, Miura Cerejeiras, tá? Então sigam eles lá e eu espero, Miura-san, que eu possa, né, ir visitá-los e fazer o Hanami junto com o senhor lá em Minas Gerais. Nós vamos. Vem assim, com certeza. Né? Já está convidada, né? Tá convidado, mas tem que avisar o dia, tudo. A gente né? avisa, pode deixar. Com um pouquinho de antecedência, que aí a gente vai lá, faz o Hanami, faz o piquenique, aí a gente faz uma gravação para trazer aqui para os nossos ouvintes. E pra gente encerrar a nossa entrevista com o Miura-san e com o Henrique, a gente vai tocar aqui para vocês a música Sakura de Anri Kumaki.